Oi, bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. Se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, aproveita e já se inscreve aqui embaixo que temos vídeos novos todas segundas e todas quintas. Playlist completa com mais de 400 casos pra maratonar também vai estar na descrição pra vocês. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser e não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá que tem conteúdo extra. E agora bora começar o caso de hoje. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as atualizações do caso Yara Gambirásio, que eu já contei para vocês aqui no canal muito tempo atrás, então eu acho que tem pelo menos 2 anos, talvez mais, 3, não sei, faz muito tempo, mas o vídeo completo, onde eu falo dos detalhes e tal, até aquele momento eu vou deixar aqui em cima para vocês, porque hoje eu vou focar nas atualizações desse caso, porque saiu um documentário sobre, então tem muita coisa nova pra gente falar sobre, mas eu vou trazer um resuminho do caso só pra relembrar quem já assistiu esse vídeo. A Yara Gambirásio nasceu e cresceu em Brembate di Sopra, na Itália, em uma família tranquila. Ela morava com os pais e com 2 irmãos mais novos e uma irmã mais velha. Sua vida se baseava em ir pra escola, ficar com os irmãos e treinar ginástica rítmica em um centro esportivo a 800 metros de sua casa. Aos 13 anos de idade, era uma sexta-feira, dia 26 de novembro de 2010, ela vai até o ginásio do centro esportivo onde treinava apenas para levar um aparelho de som, porque ela não tinha treino naquele dia. Ela teria passado 1 hora no local e ela foi vista indo em direção à saída do ginásio às 6h30. A última prova de que ela estava viva aconteceu pouco antes das 6h50 da tarde, em uma troca de mensagens com uma amiga chamada Martina Dolce, sobre uma competição que aconteceria no domingo. A questão é que ninguém efetivamente viu a Yara saindo do ginásio, mas ela demorou para voltar para casa e seus pais foram até o local procurá-la, mas não a encontraram. A família acionou os policiais das Forças Armadas e relataram o desaparecimento da filha. O caso foi encaminhado para a promotora de Bérgamo, que estava de plantão naquele dia, Letizia Ruggeri. Apesar das suspeitas iniciais da polícia de que Yara poderia ter fugido, sua família não acreditava nisso, porque ela simplesmente saiu de casa sem dinheiro, apenas para levar aquele aparelho de som. As buscas por ela foram enormes, envolvendo centenas de policiais e até cães farejadores que sentiram o cheiro da Yara na direção oposta de onde era a casa de sua família e levaram os investigadores até um canteiro de obras. Na época, acreditou-se que ela poderia ter saído do ginásio com alguém que conhecia, porque ninguém a viu sendo sequestrada, ninguém ouviu ela gritando, por exemplo. E aí várias dicas foram surgindo ao longo do caminho, mas no início não levaram a polícia a nada. Em dezembro de 2010, pouco depois do desaparecimento da Yara, foi feita a prisão de Mohamed Fikri, um imigrante do norte da África que trabalhava no canteiro de obras onde os cachorros sentiram o cheiro da Yara. Os telefones de todos os funcionários do local teriam sido grampeados e por conta de uma tradução equivocada de algo que o Mohamed Fikri falou em árabe, ele foi preso. As notícias sobre sua prisão geraram revolta e uma forte onda de xenofobia na Itália. Quando confirmaram que a tradução foi feita de maneira incorreta, ele foi liberado porque não tinha absolutamente nada que ligasse ele ao caso. E como a polícia não tinha nenhum tipo de evidência na época, eles começaram a acreditar que o caso da Yara poderia ser algum tipo de retaliação ao seu pai, Flúvio, que era construtor. Uma coisa que é extremamente importante citar nesse caso é que os jornais falavam sobre o caso todos os dias e eles acabaram transmitindo diversas notícias erradas e informações falsas. Muitas coisas que eram suposições eles transmitiam nas notícias como verdadeiras. Um mês antes do desaparecimento da Yara, o Patrizio Locatelli, proprietário de uma construtora focada em pavimentação chamada Lopave, foi preso junto com o irmão Massimiliano por lavagem de dinheiro proveniente do narcotráfico. O pai deles, Pasquale Claudio Locatelli, era um narcotraficante conhecido que estava cumprindo pena de 26 anos na Itália. Segundo jornais, o Fulvio Gambirásio, o pai da Yara, teria sido testemunha no julgamento dos irmãos Locatelli e teria falado mal da família. Isso supostamente fez com que o desaparecimento da Yara fosse considerado algum tipo de retaliação a ele. Mas apesar do que as notícias divulgavam, o Fulvio nunca testemunhou. Entretanto, ele conhecia a família Locatelli, apesar de negar. Foram encontradas fotos dele com a Yara em uma festa da empresa Lopave, feita para amigos da família e funcionários. Na época, a polícia passou a acreditar que a família poderia ter alguma ideia de quem poderia ter levado a Yara.
Poucos dias depois do desaparecimento, no dia 30 de novembro, o pai dela manda uma mensagem pro celular da Yara, onde ele dizia que já faziam 4 dias que ela estava desaparecida e se ele deveria começar a se preocupar. E aí ele também disse, me liguem de volta, usando o plural, né? Ele não disse me ligue de volta e isso levantou algumas suspeitas. A Elise Posa Tasca é a presidente nacional da Penélope, que é a Associação de Famílias de Pessoas Desaparecidas, e ela conversou com a mãe da Yara, a Maura, e junto estava o pai da Yara, o Flúvio. Então ela pede para que os dois, né, os pais, se lembrem de todas as pessoas que conhecem eles, para que eles tentassem fazer algum tipo de conexão com alguém que poderia ter feito alguma coisa com a Yara, que poderia estar envolvido de alguma forma no desaparecimento dela, porque eles estavam tentando, né, chegar em nomes para que a polícia pudesse investigar essas pessoas. E aí ela faz essa pergunta, mas é interrompida pelo Flúvio, que apertou os ombros da Maura e sussurrou para ela que eles tinham mais 3 filhos para proteger. E aí tem o Enrico Tironi, que inclusive é conhecido da família Gambirasio, e ele foi uma das testemunhas oculares mais importantes do caso. Ele teria falado para os jornais logo no início que ele teria visto a Yara na parte de fora do ginásio conversando com 2 homens, um italiano e um estrangeiro, e que eles tinham um Citroën vermelho que estava com uma parte amassada. Esses 2 homens foram localizados pela polícia, inclusive a descrição do veículo estava correta, ele realmente era um Citroën vermelho que tinha um amassado na lateral. E esses homens eram bastante suspeitos, inclusive eles tinham antecedentes criminais e também tinham um histórico de violência, mas a polícia não conseguiu nenhuma evidência para ligá-los ao caso. Depois que ele deu essas declarações para a polícia, o Enrico simplesmente se muda para outra cidade e nunca mais fala sobre o assunto. Algo que também levantou suspeitas porque começaram a acreditar que ele poderia estar sendo silenciado. Até esse ponto, a família da Yara acreditava que ela tinha sido sequestrada e que estava sendo mantida em cativeiro e que em algum momento os sequestradores iriam entrar em contato pedindo resgate. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. No dia 23 de fevereiro de 2011, o corpo da Yara foi encontrado, 3 meses depois do desaparecimento. O corpo foi encontrado no campo Tignolo di Sola, um campo cercado por empresas. As autoridades já haviam vasculhado o local anteriormente e não teriam encontrado nada até então. Quem encontrou o corpo foi um homem chamado Hilário Scott, que estava usando um aeromodelo na região do campo. O aeromodelo caiu a cerca de 1 metro do corpo e quando ele foi pegá-lo, ele encontrou a garota. A Cristina Cataneu foi a médica legista encaminhada ao local. A equipe responsável reconheceu as roupas da Yara, apesar de seu corpo já estar em estágio avançado de decomposição. Em um exame no local, eles acreditavam que a Yara teria sido deixada ali para morrer. Isso porque não haviam ferimentos fatais, ela sofreu alguns ferimentos à faca, mas nenhum em órgãos vitais. A Cristina não identificou o ferimento que levou à sua morte e por isso acreditava que ela teria sido deixada no local para morrer, pois havia um pouco de grama em sua mão que ela imaginou ter sido arrancada em um último suspiro de desespero. A sua calcinha havia sido cortada na lateral e seu sutiã estava desabotoado, mas não foi possível determinar se houve abuso. Ela tinha um corte na testa e 2 cortes nos pulsos. Esses ferimentos eram similares ao de outra garota cujo corpo foi encontrado no final de dezembro de 2010, às margens do rio Serio, próximo a Brembate de Sopra. Ela era uma garota indiana chamada Sarbit Kaur, que tinha ferimentos nos pulsos e na testa, mas foi encontrada de bruços no rio com as calças abaixadas. Eles não conseguiram estabelecer que esses ferimentos teriam sido a causa da morte dela. O caso dela foi processado pela mesma promotora do caso da Yara, a Letícia Ruggeri, e ela arquivou esse caso considerando a morte como um suicídio. Por se tratar da morte de uma estrangeira, pode não ter sido um caso tratado com prioridade. Então, apesar das semelhanças entre os ferimentos das vítimas, não houve uma investigação para descobrir se as mortes estavam ou não conectadas. Nas leggings e na calcinha da Yara foi encontrado o DNA masculino, que foi examinado e gerou o perfil de DNA que ficou conhecido como desconhecido 1. Isso gerou uma grande coleta de DNA na Itália para que a polícia pudesse fazer comparações e chegar ao culpado. Foi através do perfil de DNA que eles identificaram que Giuseppe Gerinoni, um homem já falecido na época, era pai do desconhecido 1. Mas testes com seus filhos não resultaram em nada. Com isso, um novo escândalo dentro do caso aconteceu. O desconhecido 1 era um filho de Joseph fora do casamento. Então, depois de muita coleta de DNA femininos para descobrir quem era a mãe do desconhecido 1, eles chegaram a uma mulher chamada Esther Arzouf. Ela já tinha sido testada anteriormente, mas descobriram que por um erro o seu DNA foi comparado ao de Yara e não ao do desconhecido 1. E isso teria acontecido com diversos outros DNAs no caso. O que já é muito doido, né, pra gente parar pra pensar nesse caso, porque fazer buscas assim com DNA, onde no documentário eles contam que eles iam buscar em todos os lugares, que até em igreja eles iam pedir para as pessoas darem amostras de DNA, então muitas pessoas deram amostras,
Não é uma coisa barata se fazer, é bem caro fazer esse tipo de coisa, né, pra ficar cruzando o DNA, pra tentar achar uma comparação. E aí, chegar nesse ponto, né, onde eles descobriram que muitos desses DNAs foram comparados de forma errônea, porque não era pra comparar com o da Yara, e sim com o DNA masculino, né? Então, isso já é uma coisa, assim, pra se pensar que já estava sendo feita, né, de uma forma não errada, mas talvez desleixada. Então, essa mulher, a Esther, tinha 2 filhos homens, o Máximo e o Fábio. Para conseguir o DNA do Máximo, a polícia forjou uma blitz, então eles conseguiram que ele soprasse em um bafômetro para conseguirem pegar a amostra de DNA. Quando eles compararam o DNA do Máximo com o do desconhecido 1, eles tiveram uma correspondência. Então, o Máximo foi preso no dia 16 de junho de 2014. Na época, os jornais noticiaram que no momento em que a polícia chegou para prendê-lo, ele estava trabalhando em uma obra. E eles disseram que ele tentou fugir, tem vídeos onde as pessoas gritam pra pegar ele, porque ele tá tentando fugir, mas aí no documentário ele explica que ele tava fazendo uma laje, então ele tava em cima e ele precisava descer, né? E aí pra descer ele precisou andar até o outro lado, que era só isso, e que ele não estava fugindo da polícia, e que ele não entendeu o que estava acontecendo, e que ele questionou do porquê dele estar sendo preso, e que naquele momento eles nem explicaram pra ele direito o que estava acontecendo. Então essa alegação que foi feita, né, de que ele teria tentado fugir no momento em que a polícia chegou no local, foi muito benéfica para a promotoria e fez com que ele ficasse preso preventivamente até o resultado do julgamento. O Máximo era casado com uma mulher chamada Marita Come e eles tinham 3 filhos juntos. Após a prisão dele, a vida da sua família se tornou um inferno, assim como a vida da família da Yara. Então, assim, pra vocês entenderem esse caso, ele realmente foi gigantesco na Itália e as pessoas, os jornalistas, acampavam nos locais, ficavam seguindo eles pela cidade, na frente da casa deles. Então, eles não tinham privacidade alguma, eram assediados o tempo todo e eles não falavam com a imprensa, não davam declarações. A família da Yara, por exemplo, deu apenas uma breve declaração no final de dezembro de 2010. Os jornalistas importunavam tanto a família que eles ligavam o tempo todo fazendo perguntas e eles respondiam: a gente não vai falar sobre isso, e eles ficavam ligando sem parar. O Máximo, que foi preso, né, em ligação ao caso, disse desde o início que ele era inocente, que ele não conhecia a Yara, que ele conhecia apenas o pai dela, apenas de vista, porque ele trabalhava como pedreiro. Desde o início, a promotora insistiu que ele confessasse o crime porque isso poderia mudar sua condenação. Ela explicou que a promotoria pediria prisão perpétua, mas caso ele confessasse, ele pegaria entre 16 a 20 anos. Ele relatou no documentário que um comandante da polícia foi até sua cela, entregou uma folha e uma caneta para ele, para que ele escrevesse a sua confissão, e aí ele se negou, disse que não ia escrever porque ele era inocente, e aí deixaram ele sem comida por 2 dias. O Máximo nunca confessou o assassinato, então no documentário até mostra várias vezes que a esposa dele ia até a prisão para visitá-lo e ela tentava conversar com ele sobre, meio que tentando fazer com que ele confessasse, e ele nunca confessou, ele sempre manteve a inocência. Mas para as autoridades isso não significava nada porque muitos criminosos não confessavam. Buscas foram feitas na casa dele e depois da terceira busca, a sua esposa Marita encontrou 2 facas pequenas em seu guarda-roupa que não estavam lá antes e que poderiam facilmente terem sido vistas pelos investigadores. Com isso, ela achou que pudessem estar tentando incriminá-la. Ao visitar o marido na prisão em agosto de 2014, ela perguntou de quem eram aquelas facas. Máximo explicou que eram presentes de um amigo e que ele as mantinha em seu furgão. Ele pediu para que a esposa jogasse as facas fora porque esse amigo usava as facas para deschavar haxixe e ele não queria mais problemas. Então a Marita obedeceu e jogou as facas fora. Inclusive, a Marita era massacrada pela mídia e muitos até acreditavam que ela poderia ter sido uma cúmplice, já que nunca se divorciou do marido e sempre esteve ao lado dele. E no documentário eles falam, né, que ela fez uma escolha, que ela tinha escolha entre continuar com ele e se separar dele, e que se ela tivesse separado dele quando ele foi preso, ela seria vista como heroína por toda a imprensa, por todo mundo, mas que ela escolheu a parte mais difícil, que seria continuar com ele e ser massacrada junto com ele na mídia. Ela nunca acreditou que ele fosse o assassino, nunca percebeu mudanças de comportamento nele, mas ela não se lembrava se ele estava em casa ou não no dia do desaparecimento da Yara. Ela diz que às vezes, quando ele precisava fazer tarefas extras, ele chegava em casa por volta das 9 horas da noite. O discurso da promotoria para acusar o Máximo do assassinato da Yara se baseava em algumas coisas: o DNA dele, as fibras encontradas no corpo da Yara serem similares às de dentro do seu furgão de trabalho, o furgão de trabalho dele ter sido visto, e também o furgão dele ter sido visto, segundo que foi massivamente divulgado pela imprensa, passando 16 vezes pelo ginásio de onde a Yara sumiu. Eles também alegavam que ele havia atendido uma ligação às 5h45 da tarde daquele dia, e uma torre de telefone próxima captou essa ligação.
Para a promotoria, isso apontava para o fato dele estar naquela região e o ligava ao crime. A promotoria não sabia qual seria a motivação para o crime, não sabia como o sequestro havia acontecido ou qual seria a exata linha do tempo dos acontecimentos, mas mesmo assim, tinham evidências que acreditavam serem suficientes para levá-lo a julgamento. O julgamento começa em julho de 2015 e foram mais de 40 audiências para se chegar a um veredito. Durante essas audiências, a defesa dele, feita pelos advogados Cláudio Salvagni e Paolo Camporini, contestaram muitas das evidências apresentadas pela promotoria, inclusive o DNA, que desde sempre eles pediram para que fosse testado novamente para confirmação do resultado, algo que não foi feito. O próprio Máximo pedia para que eles fizessem outro teste de DNA e ele dizia que se ele fosse o culpado, por que ele iria pedir para que eles refizessem? E aí a promotoria apontou para algumas mentiras que o Máximo contou durante a sua vida para mostrar que nem sempre ele dizia a verdade. Uma delas era que ele frequentava um centro de estética para fazer bronzeamento artificial toda semana. O local ficava em Brembate de Sopra e, para a promotoria, ele teria visto a Yara pela primeira vez em uma dessas idas ao centro estético. Quando perguntaram para ele disse que ele não fazia bronzeamento artificial, que ele era tão bronzeado assim porque trabalhava debaixo do sol nas obras. Mas aí eles descobriram que ele realmente ia nesse centro sempre, toda semana, né? A dona disse que viu ele lá muitas vezes e que ele era um cliente que sempre estava lá. Então, depois ele confirma, dizendo que ele realmente fazia bronzeamento artificial e como ele era o único provedor da família, ele não queria que a família soubesse que ele fazia isso, porque ele se sentia mal gastando dinheiro com isso quando ele sabia que tinha outras coisas bem mais importantes. Outra mentira ele teria contado no trabalho, quando ele disse que tinha câncer no cérebro, e ele fez isso para conseguir trabalhar em 2 locais ao mesmo tempo, então ele trabalhava em um de dia, outro à noite, e ele disse que fez isso para conseguir prover maior sustento para sua família. Quando a verdade sobre essas 2 mentiras vieram à tona, a esposa dele, a Marita, disse que ela não ficou envergonhada ao saber que ele fazia bronzeamento artificial e que a mentira sobre o câncer era por uma boa causa, segundo ela, já que era para aumentar o sustento da família, porque só ele trabalhava e ela era dona de casa. Uma coisa que o Máximo comenta no documentário é que os pais da Yara não estavam presentes em muitas das audiências, do caso, algo que o Máximo achou bastante incomum. Então ele fala que se fosse um julgamento sobre a morte da filha dele, ele não perderia nenhuma audiência. E a defesa do Máximo apontou para as diversas lacunas existentes no caso da promotoria. Uma delas seria de que eles não tinham imagens das câmeras do complexo esportivo que tivessem captado a Yara saindo do ginásio. Havia uma testemunha, o Fabrício francês e pai de uma colega da Yara, teria cruzado com ela às 6h42 da tarde, enquanto ele estava entrando no local pela entrada principal, e ela estava vindo em direção a ele, provavelmente para sair do ginásio. Mas o Fabrício não a viu sair de fato e também não ouviu o barulho da porta abrindo ou fechando. Um investigador particular contratado pela defesa acredita que a Yara nunca saiu do ginásio e que pode ter sido atacada lá dentro. O local é muito grande e tem diversas áreas pouco iluminadas que, na opinião do investigador, facilitaria para que o assassino mantivesse o corpo da Yara no local sem ser descoberto. Isso iria de encontro com a teoria da defesa de que a Yara não foi morta no local onde seu corpo foi encontrado. Em janeiro de 2011, pouco antes do seu corpo ter sido encontrado, um jovem de 26 anos chamado Ed Castilho, um imigrante dominicano, foi morto saindo de uma boate próxima ao local onde a Yara foi encontrada. Buscas teriam sido feitas nesse momento na região e ninguém teria visto o corpo dela. Bem como quando buscas foram feitas no local pouco tempo depois do desaparecimento. Eram muitas pessoas ajudando nas buscas, por isso o argumento é de que dificilmente um corpo passaria despercebido. Como já citado anteriormente, a legista responsável pelo caso acreditava que a Yara teria sido deixada para morrer no local e em um último espasmo ela agarrou a grama que estava em sua mão quando ela foi encontrada. Mas a médica legista da defesa, Dalila Ranaleta, alega que essa grama encontrada na mão da Yara é bastante comum na Itália e não seria necessariamente um indicativo de que aquele era o local da morte. Em relação a um pó que foi identificado nas feridas da Yara, a legista da promotoria alega que era pó de cal, que está presente no concreto ou concreto armado ligado a construções. A legista da defesa da Lila relata que era um composto que mudava conforme a umidade e não era o cal virgem de construções. Provavelmente havia um composto de cálcio, mas não é possível saber qual exatamente. Ela acredita que o corpo da Yara não estava naquele campo há muito tempo, talvez não mais do que 2 horas do momento em que foi encontrado. Outra coisa bastante discutida no julgamento foi a relação entre os furos nas roupas e os ferimentos da Yara. A promotora afirmava que os cortes eram compatíveis com os ferimentos, mas isso não era completamente verdade, apesar de existirem alguns furos compatíveis na roupa. Havia um corte no peito da Yara, mas a sua roupa estava intacta nessa parte, indicando que ela provavelmente foi ferida sem a roupa. Alguém a despiu, a feriu e depois colocou as roupas de volta.
As amigas da Yara e sua treinadora Silvia Brena foram chamadas a depor. O depoimento delas se basearam em dizer que não tinham certeza das coisas ou não se lembravam precisamente do que havia acontecido. E essa parte é importante citar para vocês porque foi encontrado o DNA da treinadora da Yara na manga do moletom que ela estava usando. Eles fazem várias perguntas para ela durante o depoimento e a maioria das respostas dela é que ela não se lembra. E eles perguntam o que ela fez quando ela chegou em casa e ela disse que não se lembrava, mas o pai dela disse que ela chegou em casa e que ela chorava muito. Naquele momento específico, ninguém sabia que a Yara tinha desaparecido, né? Então, por que ela estava chorando? Né? Qual seria o motivo? Ela disse que não se lembra e não se lembra nem de ter chorado. Uma das únicas coisas que ela disse lembrar daquela noite é o momento em que ela sai do ginásio onde ela avista o zelador. O nome dele é Walter Brembila e ele tinha todas as chaves do ginásio para todas as portas, incluindo as portas do vestiário dos professores e dos atletas. Inclusive, ele teria auxiliado nas buscas iniciais pela Yara, que aconteceram por volta da meia-noite daquele dia. Então, ele abriu as portas do ginásio para os investigadores para que eles pudessem procurar por ela. A defesa relata que essa busca inicial foi feita muito rápido e que ela deveria ter sido feita de forma mais minuciosa, levando em conta que o complexo tem cerca de 400 metros quadrados. O Walter usava um furgão para transportar pessoas que iriam treinar no complexo de esportes. As câmeras de vigilância e monitoramento pegaram imagens desse furgão. Ele alegou que havia saído com o furgão para buscar uma pessoa às 5 da tarde e voltou às 5h10. Segundo ele só teria saído novamente às 7h30 da noite. Mas as imagens nas câmeras de segurança mostram ele andando com o furgão para fora do ginásio às 6h33 da tarde. Isso teria passado despercebido pela promotoria ou não teria sido investigado. Segundo a defesa de Máximo, a versão do zelador teria mudado com o tempo e não foram feitas investigações mais aprofundadas em relação a ele ou a Silvia Brena, que é a treinadora, mesmo existindo lacunas inexplicáveis em seus depoimentos. Nesse caso, a questão da câmera de segurança era muito importante porque foi amplamente divulgado pelos veículos de mídia na época que o furgão do Máximo havia passado ao redor do ginásio 16 vezes. Isso ajudou bastante na construção do discurso da promotoria de que o Máximo era um monstro e que ele estava caçando a vítima. Mas aí que tem a reviravolta, porque esse vídeo ele foi forjado, ele não era um vídeo verdadeiro. O Jean Pietro Lago, comandante do Departamento de Investigações Científicas, admitiu que o vídeo foi editado com autorização da promotoria para juntar as vezes que aquele furgão aparecia. Esse vídeo teria sido entregue à imprensa para que eles usassem como bem entendessem. O Máximo alegou que naquele dia do desaparecimento da Yara, ele estava trabalhando na empresa do cunhado, Palazago, e disse que quando ele saía da empresa, ou ele ia para a casa do irmão em Bembrate de Sopra, ou ele ia direto para sua casa em Mapello, passando por Bembrate de Sopra. Ou seja, ele passava pela via Bruno Locatelli, onde fica o ginásio, e virava à direita, na lateral do ginásio, para ir em direção a Mapello. O investigador particular da defesa, Ezio Dente, diz que eles conseguiram imagens de boa qualidade da câmera da empresa que ficava nessa rua lateral do ginásio chamada Polite. O furgão do Máximo era um Daily Iveco verde que ele usava todos os dias. A defesa contratou um arquiteto especialista para averiguar a partir das imagens se aquele furgão filmado era realmente o do Máximo. Isso foi feito a partir de escalas, então eles mediram as escadas, trilhos, estradas, pistas, e dessa forma ele construiu uma escala para comparar com o tamanho do furgão que aparece nas imagens. Com base nessas escalas e com uma caixa de madeira que ele conseguiu identificar na caçamba do furgão, que inclusive era da marca Bucci e era vendida apenas em um tamanho, com 55 centímetros de largura, o arquiteto determinou que aquele furgão que aparecia nas imagens não era do Máximo porque era mais baixo que o dele. O outro argumento da promotoria de que as fibras nos ferimentos da Yara eram análogas às fibras do banco do furgão do Máximo também foi discutido. Mesmo sendo análogas, as fibras não eram completamente idênticas. A defesa alegou que eram fibras comuns encontradas em furgões do mesmo tipo que o do Máximo, e além disso, não havia DNA da Yara no furgão dele. Na opinião da defesa, tanto em relação às fibras quanto em relação a pequenas esferas metálicas que foram encontradas em Yara e são geralmente encontradas em canteiros de obras, outras pessoas com maior conexão a Yara e a esses locais deveriam ter sido investigadas. Como a defesa descobriu que a prova das câmeras de segurança foi forjada, eles queriam saber se não haviam mais evidências infundadas por parte da promotoria. Outra evidência que a promotoria apresentava era a da torre do telefone, onde o Máximo teria atendido uma ligação às 5h45 no dia do desaparecimento da Yara, e isso provaria que ele estava na região. Mas a questão é que essa torre específica cobre uma área enorme, inclusive chega a cobrir até a casa do Máximo.
Dessa forma, o advogado do Máximo disse que ele poderia estar tranquilamente na casa dele atendendo aquela ligação naquele dia e que isso não contaria como uma evidência. E aí, a maior evidência de todas que a promotoria tinha era o DNA do Máximo nas roupas íntimas da Yara. Como eu disse pra vocês, tanto a defesa quanto o próximo Máximo, eles pediram para que fizessem um novo teste para comprovar 100% que realmente era o DNA dele. Já a promotoria sempre pedia para que esse pedido fosse negado, porque segundo eles já tinham feito o teste e já haviam resultado, então não tinha por que refazê-lo. Os advogados de defesa do Máximo afirmaram que eles nunca tiveram acesso a esse DNA. Eles nem sequer teriam visto essa amostra de DNA, o que é direito deles. Outro argumento que a promotoria usava era que eles não tinham material suficiente para fazer um novo teste, já que o material que eles tinham havia sido usado diversas vezes. Mas, segundo o advogado do Máximo, essa observação de que não havia mais material de DNA disponível não estava em nenhum documento dos arquivos processuais. O que os advogados sabiam era que exames de DNA na época estavam sujeitos à interpretação humana, que pode ser falha. A amostra é colocada em uma máquina que gera dados brutos, mostrando picos coloridos que precisam ser interpretados segundo parâmetros e características estabelecidas pelos genecistas que estão fazendo o exame. O DNA teria ido para um laboratório que fez esse processo e outros 3 laboratórios teriam avaliado apenas os dados gerados e não o DNA em si. A Paola Zilli, que é uma bióloga-chefe e diretora técnica da polícia, disse que o traço de DNA do desconhecido 1 foi enviado pelo laboratório de Parma como uma tabela alfanumérica para ser avaliado. Ela interpretou essa tabela e não o DNA em si ou a folha com os picos coloridos geradas pela máquina. Outra descoberta da defesa em relação a essa evidência foi o fato de que foram usados kits vencidos durante os exames. Alguns desses kits estavam vencidos há mais de um ano. Para os advogados do Máximo, por conta disso, essa prova precisaria ser desconsiderada porque não se pode acreditar na precisão de resultados nesse caso. O Emiliano Giardina, que é genicista da acusação, diz que os kits vencidos não podem ser usados, mas que eles não mostrariam uma correspondência e sim dariam um erro ou não gerariam resultado algum, o que não aconteceu nesse caso porque o resultado foi gerado. O DNA mitocondrial do Máximo estava ausente na amostra coletada do corpo da Yara. Esse DNA é a molécula de DNA encontrada na mitocôndria das células e é um interessante marcador genético nas pesquisas forenses, sendo herdado apenas na mãe. O DNA nuclear do Máximo coincide com a impressão genética traço 31G20, no qual o DNA mitocondrial materno está ausente, que o assassino inicialmente chamado de desconhecido 1 deixou em Yara. A defesa envolveu Peter Gill nessa investigação, um professor de genética forense e um dos precursores da genética forense. Segundo Peter, o DNA mitocondrial costuma durar mais do que o DNA nuclear, que é encontrado no núcleo das células, justamente porque há mais DNA mitocondrial, então ele resistiria por mais tempo. Peter afirma que se o DNA mitocondrial encontrado não corresponde ao da vítima ou ao do suspeito, ele deve pertencer a uma terceira pessoa. Nesse caso, algo incomum aconteceu porque foi encontrado mais DNA nuclear do que mitocondrial na amostra. Na verdade, já não havia mais DNA mitocondrial. Além da descoberta dos kits vencidos, a defesa apontou para um possível erro que aconteceu no começo da investigação. O DNA da família Gambirasio foi testado com o DNA do corpo da Yara para que pudesse ser excluído da culpabilidade do caso. Exames mostraram que o irmão da Yara, Nathan, não tinha quase nenhum segmento que mostrava a fusão do DNA de Maura e de Flúvio, algo que era esperado para um filho deles. Isso pode significar que o Nathan não era filho biológico dos seus pais ou ocorreu um erro de interpretação humana. O que poderia ter acontecido também no caso do DNA do Máximo, por isso eles sempre pediam que o exame fosse repetido. Para a defesa, o DNA do Máximo ter sido encontrado em Yara não era necessariamente indicativo de que ele havia assassinado ela. Precisava existir outra forte evidência que confirmasse isso. Até mesmo Peter Gill afirma que o DNA sozinho não pode ser usado como prova de um crime, pois precisam haver outros elementos que corroborem com isso. A traição da mãe do Máximo, da Esther, teria sido um tema muito debatido ao longo dos anos, principalmente na imprensa, ainda mais porque ela nunca admitiu que teve um caso com o Joseph Girinoni. Ela pegou carona com ele durante 6 meses, mas ela sempre negou que tivesse tido qualquer tipo de caso com ele. Os colegas de trabalho do Joseph sabiam que ele era mulherengo e que ele tinha um caso fora do seu casamento. Inclusive, gente, o Máximo tinha uma irmã gêmea. Então imagina, durante toda essa história, todo o caso, eles sendo ligados ao caso, eles descobriram que o pai deles, por DNA, não era o pai que eles acreditavam ser, tanto ele quanto a irmã gêmea. E é muito interessante falar nisso, porque ela nunca confirmou ter tido um caso fora do casamento. Ela disse que isso não era nenhuma possibilidade, mas estava comprovado por DNA que tanto o Máximo quanto a irmã gêmea dele não eram filhos
do marido da Esther, né, que eles acreditavam que era o pai deles no caso. A Esther foi em um programa de TV e, quando questionada, ela disse que ela acreditava que poderia ter sido enganada pelo seu ginecologista e que ela poderia ter sido inseminada sem que ela soubesse. Além do Máximo e da irmã gêmea dele, eles também tinham um terceiro irmão, que no caso também foi testado e ele também não era filho do marido da Esther. Então os 3 filhos não eram filhos dele. Os advogados do Máximo disseram que não haviam evidências suficientes para comprovar que ele era o assassino, já que todas as evidências que eles tinham contra ele a maioria delas foram refutadas, né, que era o do DNA, que não conseguiram fazer um segundo teste, a torre do celular e a prova do furgão, né, todas elas foram refutadas. A promotoria não conseguiu explicar como o crime teria acontecido, né? O que teria acontecido com a Yara, qual teria sido a linha do tempo, como ela teria entrado no furgão do Máximo sem que ninguém visse, o que ele teria feito depois, como ele teria matado ela, como ele teria levado o corpo até o local em que o corpo foi encontrado. E também tem uma questão muito importante para casos assim, que é a arma do crime, que também nunca foi encontrada. Para a promotoria, a motivação do crime teria sido sexual, porque eles encontraram pornografia no computador do Máximo. A esposa dele foi super massacrada na mídia quando essa informação saiu, porque a mídia dizia que havia pornografia infantil no computador, mas isso nunca foi encontrado. Por isso que eu falo pra vocês que nesse caso específico tem muita desinformação, né, que a mídia soltava como se fosse verdadeira. E aí acaba deixando tudo muito confuso. A legista responsável pelo caso não conseguiu determinar se houve abuso ou não, por isso a motivação sexual não tinha tantos fundamentos baseados em evidência. Na Itália, o júri precisava chegar a um acordo completo sobre o veredito, que nesse caso seria de prisão perpétua ou absolvição. Se houver qualquer dúvida sobre a culpa do acusado, ele deve ser absolvido. Os jurados passaram mais de 12 horas deliberando e no dia 1º de julho, o Máximo foi considerado culpado. Ele foi condenado à prisão perpétua. Seus advogados apelaram, mas em 17 de julho de 2017, o veredito se confirmou. Ainda em uma terceira tentativa no Tribunal de Cassação, em 18 de novembro de 2018, o Máximo continuou sendo considerado culpado. Em todos os 3 processos, a defesa pediu para que o exame de DNA fosse repetido e isso foi negado as 3 vezes. Da primeira vez, alegaram que já teriam ouvido especialistas o suficiente e não precisavam investigar mais. Na segunda e na terceira vez, disseram que não haviam amostras suficientes para testar novamente, o que os advogados do Máximo descobriram que era mentira. O professor Casari, que é um dos genecistas da acusação, afirmou que haviam 54 tubos de ensaio cheios de DNA em seu laboratório e eles poderiam ser usados em uma análise mais aprofundada no caso. No final de novembro de 2019, a defesa pediu para que esses testes fossem realizados novamente. No dia seguinte, isso foi autorizado pelo tribunal. Porém, pouquíssimos dias depois, no dia 2 de dezembro, a defesa no Máximo descobriu que os tubos de DNA haviam sido movidos. Eles estavam no Hospital San Raffaele, em Milão, onde havia um local com ótima conservação e foram enviadas para o Tribunal de Bérgamo, onde não havia uma geladeira para colocá-las. Os oficiais de justiça, que eram especialistas no assunto, alertaram a promotora Letícia Ruggeri sobre os riscos de que as amostras se deteriorassem se mantidas em local sem refrigeração adequada. Mas a promotoria os mandou mudarem as amostras de local mesmo assim. Os advogados do Máximo fizeram uma denúncia na promotoria de Veneza, que monitora o comportamento dos magistrados a respeito do comportamento da Letícia, que acabou fazendo com que as amostras realmente se deteriorassem. Ela foi interrogada pela promotoria de Veneza e ficou repetindo que as amostras não eram mais úteis ou já eram completamente inúteis para uma possível nova investigação. Quando o professor Casari foi interrogado, ele afirmou que na verdade as amostras eram de grande importância, pois não eram as sobras, e sim o material do qual o DNA do desconhecido 1 foi extraído. O Máximo continua afirmando sua inocência e seus advogados não desistiram de continuar procurando a justiça por ele. Ele continua cumprindo sua sentença de prisão perpétua. Ele chegou a ser ameaçado de morte e presos o incentivaram a tirar a própria vida. Dentro da prisão, o Máximo trabalha para uma empresa que produz máquinas de café. Ele também participa de concursos literários, artísticos e culinários dentro do cárcere. Em 16 de fevereiro desse ano, o Tribunal de Cassação rejeitou uma nova solicitação dos advogados do Máximo para testar novamente as provas, incluindo as amostras de DNA, mas pela primeira vez eles foram autorizados a ver essas provas. Porém, eles não tiveram acesso a tudo, só a 2 DNAs, um masculino e um feminino, mas outros itens encontrados com o Yara, incluindo o aparelho dentário, as luvas, o MP3 player com fio, o chip do celular, as chaves da casa dela não foram disponibilizados. Eles ainda querem tentar testar as amostras que foram movidas se elas não foram completamente destruídas. A Marita, esposa do Máximo, que antes era apenas dona de casa, precisou começar a trabalhar para sustentar os filhos.
Ela trabalha como diarista noturna em prédios comerciais. A Letícia Ruggeri, promotora do caso, foi indiciada por acusações de fraude e por indução ao erro em julgamento criminal. O juiz do Tribunal de Veneza alegou que isso teria sido feito para que ela tivesse uma defesa adequada. A família da Yara optou por ficar longe dos olhos do público, mas os pais da Yara fundaram uma associação em nome dela, focada em apoiar a paixão por esporte e artes dos adolescentes. As novas evidências que eu trouxe para vocês, para as atualizações desse caso, foram tiradas de um documentário da Netflix sobre o caso da Yara, que vocês podem assistir na Netflix, são 5 episódios. Então eu recomendo muito que vocês assistam os 5 episódios para tirarem as próprias conclusões de um caso como esse, que é extremamente confuso. Eu nem sei o que pensar, então quero muito saber a opinião de vocês. Me conta aqui nos comentários. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação, playlist completa com todos os casos que eu já contei aqui na descrição. Quinta Misteriosa também é podcast. Não esquece de me seguir nas redes sociais para conteúdo extra. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.